E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês já nasceu falando aqui? Chorando, né? Ninguém nasce falando. Falar é um aprendizado. Falar é uma consequência. Falar é uma evolução. Eu não nasço falando, eu aprendo a falar. Nenhuma criança nasce andando, ela aprende a andar. Tudo na vida, então, é algo evolutivo. E você não concorda comigo que uma pessoa que aprendeu a falar, em algum momento da vida, não que ela vai desaprender a falar, mas ela deixa de falar por algum problema, por exemplo, da mudez, ela pode ficar muda e parar de se comunicar? Então, na verdade, é uma pessoa que andava, não que ela deixa de aprender a andar, mas por algum motivo físico ou acidente, por alguma intervenção da vida, ela para de andar. Ou seja, aquilo que eu fazia, eu posso deixar de fazer. A ideia aqui nessa manhã é: eu não nasço pronto, a minha vida é uma evolução. Tudo na vida evolui. Assim é a nossa vida espiritual. Trabalhando nessa ideia, pense comigo. Alguém fica crente da noite para o dia? Alguém dorme frio e acorda fervoroso? Não. O contrário também é verdadeiro. Ninguém dorme fervoroso e acorda frio. Ou seja, eu passo a ser frio. A frieza é uma evolução. Como o avivamento também é uma evolução. Ou seja, tanto o avivamento como o esfriamento espiritual, eu evoluo para isso. Na hora que eu menos percebo, eu já não leio a Bíblia. Na hora que eu menos percebo, eu não oro mais. Na hora que eu menos percebo, eu não sou aquele crente que eu era alguns anos atrás. Ou seja, a vida precisa passar por uma evolução. Nós vamos nos evoluindo. E pensando nisso, a vida espiritual é da mesma forma. Eu preciso manter então o que é a minha espiritualidade. Eu preciso manter essa espiritualidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e o verso 49. Como eu sempre costumo dizer, vai ser uma palavra rápida. A Maiara já ficou brava comigo já. Que palavra rápida. Mas ela quer que eu fale 40 minutos aqui. Eu falei, Maiara, se eu falar 40 minutos, nem eu me suporto 40 minutos. Imagina os irmãos, né? Se eu falar 40 minutos, somos todo mundo. No próximo domingo ninguém vem na igreja. Então eu falo 15, 20 aí vocês voltam. Lucas 24, 49 diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que nós estamos diante de uma promessa. A promessa do avivamento. John Stott, um grande escritor americano, ele dizia que antes da igreja ser enviada ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Que cada nova geração precisa ter a sua própria experiência com Deus. Aquela experiência que você teve no passado, permito dizer uma coisa, não serve para os dias de hoje. Aquela experiência ficou no passado. Você precisa ter uma nova experiência com Deus. E o avivamento ele é tão necessário que eu entendo que ele é necessário ser falado. Eu preciso falar sobre avivamento. Hoje eu não vou explicar o que é avivamento. Quem sabe numa próxima oportunidade eu explico o que é avivamento. Porque avivamento não é aquilo que nós pensamos que realmente é. Mas pensando nisso, será que eu preciso falar sobre avivamento hoje? É necessário falarmos sobre avivamento? Pensando nisso, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida acerca disso.
Em Atos capítulo 2, a Bíblia responde se o avivamento precisa ser falado hoje ou não. Aquelas 120 pessoas que falaram em outras línguas, naquele dia de manhã, eles foram surpreendidos com uma palavra de Pedro. Pedro recebeu uma palavra de Deus e Pedro explica para aquela multidão que era necessário falar sobre avivamento por algumas razões. Primeiro, porque era uma promessa. E Pedro vai explicar que promessa era essa, porque a promessa dizia a respeito aos judeus que estavam vivos naquele momento. A promessa era para os filhos dos judeus que ainda iriam nascer. A promessa também deveria ser vivida, porque era para todos que estavam longe, ou seja, todos aqueles que não faziam parte da comunidade judaica seriam também invadidos por essa promessa. E ele termina explicando sobre o avivamento e dizendo: olha, depois que nós morrermos, depois que essa geração passar, depois que nossos filhos forem embora, todos, não importa se vai durar 1 ano ou 1 milhão de anos, todos o quanto o Senhor Jesus Cristo chamar em qualquer era, serão parte dessa promessa. Ou seja, a promessa diz respeito tanto àqueles judeus como a nós que estamos aqui em 2019. Nós somos alvos de uma promessa. Qual? Sermos cheios da presença de Deus. Mas como eu vou ser cheio da presença de Deus? A primeira coisa que eu e você precisa entender é: eu desejar a presença de Deus. Eu só posso ser aquilo que eu desejo. Eu não vou querer ser médico, porque eu não desejo ser médico. Eu não desejo ser engenheiro, porque eu não vou ser engenheiro, porque eu não desejo ser engenheiro. Eu só vou ser aquilo que eu desejo. E para ter a presença de Deus, Ele não empurra a presença de Deus em você. Ele não te toma porque Ele quer te tomar. Ele precisa ver um desejo em você. Pensando nisso, o Salmo 27 diz: uma coisa peço, uma coisa eu busco. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor. E é tão bonita essa frase que ele não diz: eu quero morar somente no sábado. E olha que ele era judeu. Ele guardava o Yom Shabbat, ele guardava o Shabaton, ele sabia que o dia sagrado de um judeu, o dia do Kadosh, Kadoshim, é o dia de sábado. Não, mas ele diz: eu não quero ir somente no sábado, eu quero ir todos os dias. Eu quero estar na presença de Deus todos os dias. Querido, uma coisa que impacta a Deus é o desejo pela sua presença. E esse desejo não pode ser relativo. Esse desejo não pode ser vulnerável. Esse desejo tem que ser um desejo constante. Quando ele usa a expressão todos os dias, ele está se referindo: eu quero ter Deus todos os dias da minha vida. Eu não quero que ele seja simplesmente algo passageiro, mas algo permanente na minha existência. Mas o Davi, no Salmo 27, ele vai explicar por que ele queria estar aqui. Você já fez essa pergunta a você? Por que vir na casa de Deus? Davi dá pelo menos 3 razões no Salmo 27 porque ele precisa estar na casa de Deus. Primeira razão, porque ele queria contemplar a beleza da sua formosura. Olha para mim com carinho que eu vou explicar essa expressão do salmista. Quando ele diz que ele queria contemplar a beleza da sua formosura, Davi está dizendo o seguinte: quando eu vou à casa de Deus. Você já viu um pintor, quando ele começa a pintar algo, você sabe o que ele está pintando? Não. A gente só sabe no final. Davi queria estar na casa de Deus, porque ele sabia que aqui existe um arquiteto, aqui existe um construtor, aqui existe alguém que escreve uma história, aqui existe alguém que pinta a face de alguém. E Davi entendia que toda vez que ele vinha na casa do Senhor, Deus estava construindo a minha, a tua, a nossa própria história. Davi sentava nesses bancos e ficava vendo aquilo que o pintor estava pintando naquele dia. E ele sabia que cada dia que ele vinha, a história dele ia evoluindo, ia ganhando forma. Ele entendia que Deus estava no controle da sua existência. Querido,
Tenha isso, tenha essa percepção. A tua história está sendo pintada pelo maior construtor, pelo maior arquiteto de toda a história. Ele sabia que Deus constrói a história. E é tão interessante que tem coisas que o autor vai fazer, eu não entendo. Eu sempre costumo... Antigamente existiam as bordadeiras. As irmãs se lembram das bordadeiras? Hoje tecnicamente o bordado é feito na máquina, mas as bordadeiras antigamente faziam na mão. E olha que interessante. Se ela estiver numa posição mais alta, ela está bordando aqui. Ela está olhando o que ela está fazendo. Mas o que aparece do outro lado aqui? Somente fiapos da linha. O que eu quero que vocês entendam, Davi estava dizendo o seguinte: eu preciso mudar a minha visão. Eu preciso olhar no olhar do bordador, no olhar daquele que está construindo a história. Porque se eu inverter a ótica, eu não vou entender aquilo que ele está fazendo. Mas se eu mudar a minha ótica e ver aquilo que ele está fazendo, eu posso não entender tudo que ele está fazendo, mas eu sei que ele está fazendo algo precioso para a minha história. Por isso que Davi dizia: eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. Segunda coisa, por que ele queria estar na casa do Senhor? E ele vai explicar: para aprender no seu santo templo. Querido, uma coisa preciosa que nós estamos perdendo ao longo do tempo é a razão de aprender. Quando eu deixo de aprender, eu deixo de viver. Ninguém pode se levantar para ensinar se não sentar para aprender. Davi tinha a inteligência de que na vida, se eu não aprendo, eu sofro. E ele queria aprender no seu santo templo. E ele queria aprender de quem? Do mestre. Ele queria aprender de quem? Daquele que sabe todas as coisas. Ele queria aprender de alguém que já viveu todas as outras histórias do passado. Ele queria aprender para não errar. Ele tinha a ideia de que ele era incapaz de fazer tudo o que ele queria. Ele era incapaz de resolver todos os problemas da vida. Ele precisava de conselho. Ele precisava de orientação. Ele precisava de um guia, ele precisava de uma disciplina, porque aquele que aprende precisa ter a consciência que em algum momento é disciplinado. O que é disciplina no original? Não é bater, é recolocar no caminho. Disciplinar é recolocar você no caminho. Quando Deus nos disciplina, Ele só disciplina filho, Ele não disciplina bastardo, porque bastardo não volta para o caminho, mas o filho volta para o caminho. Por isso que Ele usa a palavra disciplina. E Davi tinha essa intenção, ele sabia desse detalhe. Ele queria estar na casa do Senhor para aprender, porque ele sabia que Deus tinha uma instrução para a vida dele. Qualquer outro dia eu vou pregar para vocês que é muito mais importante a instrução do que a profecia. Outro dia eu prego sobre isso. Querido, continuando ainda a ideia sobre avivamento, primeiro eu preciso querer. Segundo ponto, eu preciso, é sinônimo, desejar. Eu preciso ter ânsia. O que é ânsia? Ânsia é aquilo que você tem que pode interferir na sua existência. Olha o Salmo 42. O Salmo 42 diz assim: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma suspira. Ele usa água e ar, dois elementos da vida. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem o ar. Assim como a minha alma anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Dois elementos da vida. Ou seja, sem desejar a presença eu não vivo. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é, ele usa um animal, o cervo, a corça ou um veado. É tão interessante que o salmista estava no deserto. E aqui é os filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles estavam no deserto. E eles observavam um animal, o veadinho. E ele, no deserto tem água? Não. No deserto não tem água.
E olha o que o salmista diz, que eles, outro detalhe, eles não desejavam água. O Salmo 42 não diz que eles queriam água. O que eu tenho na minha mão aqui? Um copo de água. Mas o texto diz que eles desejavam não água, mas as correntes das águas. Eu tenho uma corrente de água aqui na minha mão? Eu tenho água. Então ele não queria água, ele queria corrente de água. E aqui que está o segredo. Se no deserto não tem água, ele não queria água necessariamente, ele queria uma corrente de água, porque corrente de água fala de movimento. A corça desenvolveu uma aptidão, é claro que isso é por Deus, que ela ouvia dutos de água debaixo da terra. E a corça, quando ela não tomava banho, quando ela não se banhava, quando ela não ingeria água, ela cheirava mal. Sabe aquelas pessoas que cheiram mal? Que não usam um Jequiti, aqui é perfume de rico, né? Lá é Avon, esse tipo de coisa, né? Ou seja, o cara cheira mal, o cara não usa um desodorante, ele fica cheirando, ele exala odor. A corça, quando não se banhava, ela cheirava. E o inimigo sentia cheiro de corça de longe. E os filhos de Coré sabiam que quando uma corça saía correndo, ruivando, ele sabia que ela estava com dois problemas, com duas coisas. Primeiro, o inimigo estava atrás dela. E segundo, ela estava ouvindo barulho de água. E ela ia correndo com essa acusação, com essa aptidão de ouvir barulho de água, porque ela sabia, aonde tinha barulho de água ia ter rio. E aonde tinha rio ela podia mergulhar, e ela ia ter vida, porque ela ia se esconder do inimigo, o inimigo não ia achar ela. É por isso que ela saía correndo. E os filhos de Coré entendiam isso. E os filhos de Coré passam a lição para nós do seguinte, que quando eu não mergulho no oceano do Espírito, o diabo, o inimigo da minha, da tua, da nossa alma, ele sente o nosso cheiro, ele sabe quando nós estamos fora da presença de Deus. Ele consegue ter a percepção que nós estamos longe de Deus. Porque quanto mais longe de Deus, mais cheira mal a nossa vida. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais cheiroso eu fico. E a corça exalava aquele cheiro ruim. E ela queria o quê? Água. Ela olhava, ela ouvia o barulho de água. E ela sabia que aonde tinha água, o inimigo não podia tocar. E quando o inimigo corria atrás dela, ela corria desesperadamente. E ela ia pelo barulho de água. E na hora que ela encontrava um oásis, ela mergulhava ali. E na hora que o inimigo chegava ali perto, o radar do inimigo dava recalculando. Ele não achava mais a corda. Sabe por quê? Porque a corda agora não estava mais protegida. Ela estava guardada, assegurada, debaixo das asas do Todo-Poderoso. O Onipotente tinha guardado ela. Por quê? Ela tinha mergulhado no oceano do Espírito. Eu preciso querer Deus, como eu preciso do ar. Se eu fizesse uma brincadeira com vocês aqui, de tampar a respiração, para ver quem aguenta ficar 5 minutos sem respirar, daqui um pouco ia ter que chamar a ambulância, porque nós iríamos morrer. Como o ar, eu preciso do ar para respirar, eu preciso de Deus para viver. Ninguém vive sem Deus, ninguém vive sem a sua presença, ninguém vive sem a presença dEle. Como que eu tenho a presença? Eu preciso, de uma forma assim, indubitável, desejar, querer e confiar na promessa. A promessa foi dada, diz respeito a mim, diz respeito a vocês. Mas sabe o que é tão bonito na promessa? Porque a promessa causa alguns problemas. Toda vez que Deus dá uma promessa, o tempo, ele é capaz, grave essa palavra, de esfriar aquilo que Deus colocou no meu coração. Vocês cantaram aqui. Foi o primeiro hino do irmão Lázaro. Às vezes as promessas demoram tanto que eu acabo esquecendo. Ela esfria no meu coração. A promessa tem um detalhe. A promessa, ela precisa criar, eu preciso criar expectativa em nós. Sabe qual que é um dos maiores embates para nós não termos uma vida avivada? Quando nós já perdemos a expectativa de estar na casa de Deus. E sabe, e quando eu não tenho expectativa,
grave o que eu estou te dizendo, que isso não é fonte minha, é fonte de uma outra pessoa muito intelectual. Ele diz o seguinte, que a tua experiência, às vezes, limita o agir de Deus na tua história. Você acha que você já viveu tudo, e não existe mais nada para Deus fazer na tua história, meu irmão. Você não conhece, nós não conhecemos o limite do nosso Deus. Ele é ilimitado, Ele é imensurável. Eu não consigo medir Deus, eu não consigo calcular a sua magnitude. Eu preciso esperar em Deus, eu preciso criar uma expectativa, e essa expectativa mal criada, às vezes deixa de viver aquilo que Deus queria para a minha vida. Toda promessa passa pelo lapso do tempo, e olha o texto que nós lemos, ficai em Jerusalém. Querido, existe um lugar certo para você ser abençoado. Grave, anote isso, não é qualquer lugar que você tem a bênção, é onde Deus plantou você. Se Deus plantou em Jerusalém, é em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Mas ainda não aconteceu, não tem problema, a palavra é fiel, ela vai acontecer. Se é Jerusalém, fique em Jerusalém. Por que Jerusalém? Nesse lugar específico, porque era o lugar da vergonha. Deus nunca vai tirar você do lugar da vergonha antes de exaltar você. Fique em Jerusalém. E aí tem a questão do tempo. Até que Jesus não falou, fique em Jerusalém 1 mês, 1 ano, 10 anos, não. Fique em Jerusalém até. Querido, essa expressão, essa locução, ela é fantástica. Fica em Jerusalém até. A persistência faz a diferença na minha, na tua vida. Fica em Jerusalém. Sabe quantos dias faltava para essa promessa se cumprir? Que Jesus disse? 10 dias apenas. Quantos desistiram? No 8º, no 9º dia, um dia antes do maior avivamento da história, do maior derramamento do Espírito. Começaram orando 500 pessoas, terminaram 120, sendo impactadas pela presença, porque não esperaram, não entenderam o até. O até não limita a Deus. O até é a certeza de aquele que falou, vai acontecer. Sabe por que às vezes, hoje estou me delongando, dia 11h29. Sabe uma outra coisa porque me trava o avivamento? Porque nós estamos deixando de orar. Eu sempre dizia na minha cidade, e isso é de uma linha de John Piper, ele diz o seguinte: antes de ensinar a igreja a pregar, ensina primeiro a orar. A oração é o único veículo que você se comunica com Deus. Não existe um outro veículo de comunicação com Deus se não for através da oração. Não existe. Não existe veículo de comunicação que você fala com o Eterno se não for através da oração. Pode ser pensada ou verbalizada, ou até mimicada, mas você tem que expressar. É a oração. E Atos capítulo 1, verso 14 diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, como as mulheres. Maria, mãe de Jesus, estavam ali também. E todos eles perseveravam unânimes em oração. Deixa eu te dizer uma verdade para você. Toda vez que você ora de forma insistente, Deus, para cada batalha, Ele te dá uma arma específica. Quando você não tem intimidade com oração, você usa a arma errada no momento errado. Quer ver um exemplo? Eu termino a minha mensagem aqui nesta manhã. Olha como o avivamento ele é gerado. E quem tem intimidade, eu disse no primeiro dia, acho que foi na segunda vez que eu preguei aqui, eu disse que autoridade gera intimidade. Eu disse que intimidade gera autoridade. E autoridade, deixa eu recapitular. Autoridade gera intimidade. Intimidade te dá legitimidade para ter intimidade com Deus. E quem tem intimidade no mundo espiritual, respeita. Quando você vai se em relação com Deus com oração, Ele vai te dando ferramentas específicas.
Era um menino de 17 anos. Estava no campo, sozinho. Ninguém estava vendo. Veio um urso, ele matou. Como ele matou? Na unha. Um outro dia, apareceu o leão. Um menino que tinha comunhão com Deus. Estava debaixo de uma promessa. O leão pegou. Ele não tinha nenhuma arma. O que ele fez? Lutou. Venceu. Passa-se os anos. Ele vai agora para um outro ambiente. Chegar lá, quem ele vê? Golias. Golias estava afrontando a nação. Não tem nenhum homem aí. E ninguém se aprontou. Davi podia ter pensado, já matei um urso que tinha o mesmo tamanho de Golias. Querido, grave isso. Olha que interessante. Quantos metros tinha Golias? 3 metros. Quantos metros tem um urso? Lá naquela ocasião, 3 metros. Grave isso, anote isso. Se você não ganha no oculto, Deus não te coloca em evidência. Toda batalha ganhada no oculto, no anonimato, é para te colocar em evidência. Deus estava treinando Davi quando ninguém estava vendo, porque ele venceu quando ninguém viu. Aí Deus disse para Davi: Davi, agora você está pronto, porque eu te preparei, porque daqui a um tempo você vai vencer um homem praticamente parecido com esse urso. Ele tem 3 metros, você vai lutar com um igualzinho. Você venceu no anonimato, eu vou te colocar em evidência. Tem pessoas que não vencem no anonimato da vida, quer entrar em evidência. Deus nunca vai te colocar em evidência se você não vencer essa luta no anonimato. O maior vilão da nossa vida não é a plateia cheia, é quando não tem ninguém. Aí você revela quem realmente você é. Aí Davi viu Golias. Aí Davi pensou: agora eu vou matar ele. Agora eu vou lá, vou pegar ele pela unha, pelo braço, e eu mato ele. Deus disse para ele: agora não, Davi. A oração gera intimidade. Intimidade gera autoridade. E quem tem autoridade no mundo espiritual respeita. Davi, pega pedras. Davi pega as pedras. O que eu vou fazer com elas, Senhor? Espera. Oração gera intimidade. Intimidade gera autoridade. E quem tem autoridade no mundo espiritual respeita. E Golias estava lá afrontando: tem eu aqui, você. Ele pega a pedra e ele joga. Você conhece a história? Ela bate para cá. Lei da física. Bateu para cá, tem que cair para onde? Para trás. Para onde caiu Golias? Para frente. É só no texto. Davi bateu a pedra, a lei da física foi mudada. Em vez de para trás, foi para frente. Lição simples. Davi, nessa guerra, quem entrou não foi você, foi eu. Você usou a ferramenta certa na hora certa. Não usa a ferramenta emprestada, irmão. Grave essa. Não pega a ferramenta emprestada. Não queira ser aquilo que você não é. Tem irmão que quer cantar como a Shirley, como a Lauriette, como a Cassiano, como Ana Paula, como tantas outras, como o irmão Lázaro. Você quer parecer, você quer ser aquilo que ninguém é. Os pregadores querem pregar com voz grossa, querem engrossar a voz, impactar a igreja. Porque, irmão, usa a sua ferramenta. Aleluia. Foi essa a ferramenta que Deus me deu. Foi esse o jeito que Deus me usa. E desse jeito eu venho conquistando o Brasil e fora do Brasil. Por quê? Porque a ferramenta certa na hora certa. E para cada momento existe uma ferramenta certa preparada que Deus vai te entregar. Por quê? Porque Ele precisa gerar avivamento. Eu preciso estar na presença de Deus. E o que gera essa ferramenta? Oração. Por quê? E eu termino agora. Oração gera intimidade. Intimidade é autoridade. E quem tem intimidade, quem tem autoridade, grave isso, o mundo espiritual respeita. Aplauda o Senhor nessa manhã.